Neste vídeo, vamos cobrir a comporta exclusiva baseada em eventos como elemento divergente. Imagine a seguinte situação de negócio. Quando um cliente realiza uma solicitação de um crédito, o banco deve solicitar alguns documentos. Se o cliente não traz os documentos dentro dos seguintes 5 dias, é necessário, na solicitação de um crédito, o banco deve solicitar alguns documentos. Se o cliente não o traz os documentos dentro dos seguintes 5 dias, é necessário contatá-lo e decidir se o processo continua. Se o cliente não continua com a solicitação, não se devem esperar os documentos e o processo deve terminar. Por outro lado, se o cliente traz os documentos, não é necessário contatá-lo. Observe este modelo. Incluímos vários elementos. Primeiro, foi incluída uma comporta paralela que abre 2 caminhos. Um habilita o evento a receber documentos e o outro habilita o evento a esperar 5 dias. Também incluímos 2 comportas exclusivas baseadas em dados. Uma decide o que se deve fazer depois de contatar ao cliente e a segunda atua como elemento convergente para sincronizar os caminhos abertos pela comporta paralela. É adequado utilizar a comporta paralela no primeiro caso? A comporta paralela tem um problema. Se um dos eventos ocorre, o outro continua ativo. Não queremos este comportamento. Se o cliente traz os documentos, não é necessário contatá-lo. Para não permitir esta situação, é preciso utilizar uma comporta diferente. Precisamos de uma comporta exclusiva baseada em eventos. Esta comporta representa um ponto no fluxo do processo, onde só um dos caminhos habilitados deve ser selecionado. A diferença entre esta comporta e a comporta exclusiva baseada em dados é que a decisão neste caso não é tomada de forma explícita, ou seja, não se baseia em dados do processo, mas sim na ocorrência de eventos. Uma comporta baseada em eventos representa um ponto no processo onde só um ramo de vários disponíveis deve ser selecionado. A decisão não é tomada levando em consideração os dados do processo. Depois de um ramo do processo seja ativado, os outros devem ser desabilitados. Esta comporta só pode ser utilizada como elemento divergente. Os caminhos alternativos são ativados e depois que um desses caminhos seja selecionado, os outros serão desabilitados. Mudando a comporta paralela por uma comporta exclusiva, baseada em eventos, conseguimos o comportamento desejado. Se o cliente não traz os documentos nos seguintes 5 dias, ele é contatado e o evento receber documentos é desabilitado. Por outro lado, se o cliente traz os documentos, o processo continua por este caminho e o evento de espera é desabilitado. Obrigado por seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.